Sábado à tarde, Erskine Caldwell. Tom Denny afastou a carne mais para o lado e estendeu-se no cepo de cortar carne. Ele queria apenas deitar de barriga para cima e descansar. O cepo da carne era o único lugar confortável no açougue onde um homem podia descansar. E Tom precisava descansar de quando em quando. Ele podia apoiar o pé na beira do cepo, ficar balançando a perna do joelho para baixo e sentir-se perfeitamente confortável com a cabeça apoiada no traseiro do boi que estava sendo cortado. A carne era macia e fresca, pois acabava de chegar do frigorífico. E assim fez. Precisava descansar um pouco e só o cepo lhe proporcionava conforto. Tirou os sapatos para poder mexer os dedos. O açougue de Tom não tinha cheiro muito agradável. Gente estranha que pela primeira vez ia ao açougue comprar carne perguntava sempre que bicho morrera esquecido entre as paredes. E o cheiro piorava de ano para ano. Tom deu uma dentada num pedaço de tabaco e ajeitou-se confortavelmente no cepo. Havia um enxame de moscas zunindo por ali. Eram moscas gordas, luzidias, preguiçosas, que moravam no açougue de Tom. Uma tela na porta da frente procurava impedi-las de entrar, mas se estavam habituadas a vir alimentar-se de sangue fresco que ficava sobre o cepo, sabiam como achar o caminho até a porta dos fundos, onde nunca houvera uma porta de tela. Todo mundo comia a carne de Tom e gostava dela. Não existia outro açougue na cidade. A gente entrava e dizia: "Alô, Tom, como vão as coisas hoje? Comigo vai tudo de vento em polpa, mas minha velha está de novo com os arrepios de frio e a febre já vem aí." Então Tom, depois de ter contado que sentia uma pessoa com arrepios de frio e com febre, a gente dizia: "Preciso de uma libra de costeletas de porco, Tom." E Tom respondia: "Ah, que dúvida, é pra já." Enquanto a gente ficava ali esperando as costeletas, Tom, muito atarefado, revirava os pedaços de carne de vaca por 2 ou 3 vezes até cortar uma libra de porco. Se queríamos vitela, para Tom era a mesma coisa. Ficava a revirar o pedaço de carne de vaca como se estivesse muito ocupado até cortar o pedaço de vitela que se queria. Agradava a todo mundo. Podia-se pedir a Tom qualquer espécie de carne que se desejasse, e ele a tinha ali, sobre o seu cepo, pronta para ser cortada e pesada. Tom espantou as moscas do rosto e dormiu um pouco. Era meio-dia. A gente da roça ainda não viera à cidade, era a estação da colheita e todo mundo trabalhava até às 12 horas, guiando-se pelo sol, que se atrasava meia hora segundo o horário da estrada de ferro. A essa hora do dia, havia pouca gente na cidade, apesar de ser sábado. Todos os moradores da cidade que queriam comprar carne de Tom já tinham adquirido o que precisavam. E ainda era muito cedo para comprar a carne de domingo. A melhor hora para comprar carne de Tom, se queríamos que durasse até domingo, era lá pelas 10 horas da noite de sábado. Podia-se então levá-la para casa e estar certo de que não se deterioraria antes do meio-dia. Isso se o tempo não estivesse muito quente. As moscas uniam e pousavam na boca e no nariz de Tom, que as espantava com a mão e procurava dormir sobre o cepo, com um pedaço congelado de traseiro sobre a cabeça. O sumo do tabaco esforçava-se por escorrer garganta abaixo, e Tom precisava cuspi-lo. Havia uma caixa de charutos com serragem até a metade, colocada a um canto, atrás da vitrina onde os fígados e os miolos eram dispostos para exibição.
mas ele não podia cuspir a essa distância, na posição em que se encontrava. A cusparada de tabaco caía a meio caminho entre o cepo e a caixa de charutos. Escorria também um pouco no pedaço de traseiro, no qual apoiava a cabeça, mas isso não importava. A maioria das pessoas costumava lavar a carne antes de cozinhá-la e comê-la. Assim tudo desapareceria. Mas as danadas das moscas continuavam zunindo e incomodando, impertinentes como sempre. E não existe nada mais impertinente do que uma mosca preguiçosa, uma mosca bem alimentada, uma mosca de açougue em pleno verão. Tom espantava-as do rosto, cuspia-as da boca, o melhor que podia, sem precisar mexer-se muito. Logo depois, deixou-as em paz. Tom mergulhara numa modorra agradável quando Jim Baxter entrou correndo pela porta dos fundos, vindo do barbeiro da esquina. Jim era sócio de Tom e costumava vir ajudar nos dias de grande movimento. Era um homenzarrão, quase 2 vezes maior que Tom. Sempre usava um chapelão preto de abas largas e uma camisa azul, com as mangas arregaçadas até acima dos cotovelos. Tinha uma grande barriga em forma de ovo, da qual constantemente escorregavam as calças. Quando andava, segurava as calças o tempo todo, puxando-as para cima da barriga. Mas elas sempre escorregavam a ponto de parecer que estavam prestes a cair e a fazê-lo tropeçar. Jim não usava suspensórios. A cinta parecia-lhe mais esportiva. Tom mergulhara numa boa soneca quando Jim entrou correndo pelos fundos e agarrou-o pelos ombros. Um punhado de moscas pousara na boca de Tom. Jim espantou-as. Ei, Tom, Tom, Tom! Gritou Jim sem fôlego. Acorde, homem! Acorde depressa! Tom saltou para o chão e enfiou os sapatos. Habituara-se tanto com a entrada de pessoas que o acordavam para comprar 1/4 de carne para bife ou 1/4 de pernil, que tomara Jim por um freguês. Esfregou o dorso das mãos na boca para fazer desaparecer as moscas. Que diabo aconteceu? Exclamou ele em meio aos perdigotos, olhando para cima e vendo Jim parado ao seu lado. Vamos, Tom, pegue a garrucha, pegue o revólver, vamos perseguir um negro que se foi lá para os lados do córrego. Deus Todo-Poderoso, Jim, gritou Tom, agora inteiramente acordado. Agarrou Jim pelo braço e perguntou: vocês vão pegar um negro, tem certeza? Pode estar certo, Tom. Você conhece aquele negro metido a besta que há muito tempo trabalha na estrada de ferro? É ele que nós vamos pegar. E vamos pegá-lo direitinho, aquele cão sarnento. Ele disse qualquer coisa à filha mais velha de Fred Jackson, lá embaixo na estrada, a questão de 1 hora. Fred contou-nos ainda há pouco lá na barbearia. Vamos, Tom, vamos depressa. Quero torcer-lhe o gasnete, torcer-lhe o pescoço daqui a pouco. Tom amarrou os sapatos e atravessou correndo a rua atrás de Jim. Tom carregava a espingarda sob o braço e Jim arrancara a machadinha do cepo. Havemos de pegar o negro, Deus amaldiçoe suas virilhas nojentas. Tom subiu para o automóvel com alguns outros homens. Jim saltou para o estribo de outro carro, no momento em que partia. Havia 30 ou 40 carros em direção ao córrego, e outros mais se preparavam para acompanhá-los. Já tinham um lugar escolhido junto ao córrego. Havia uma clareira na mata, ao lado da estrada. Lugar suficiente para levar a termo o negócio como devia ser feito. Havia montes de capim seco pelos arredores e uma árvore, um sweet gum, bem no meio da clareira. Os carros pararam e os homens saltaram às pressas. Alguns tinham ido até a casa de Will Maxey. Will
Will era o negro metido à besta. Encontrá-lo-iam provavelmente em casa, deitado do lado do algodão. Will cultivava um bom algodão. Primeiro cortava todo o capim, depois recobria as fileiras das plantas com terra. Todos utilizavam o seu algodão sem se dar ao trabalho de limpar primeiro o capim. Mas Will era mesmo um negro esperto. Cultivava também bastante milho em seu acre de terra. Sempre carpia a terra antes de plantar o milho. Ganhava mais dinheiro do que Tom e Jim vendendo carne no açougue. Doc Cromer mandara o seu menino da drugstore com meia dúzia de caixas de Coca-Cola e um pedaço de gelo numa bacia. Na bacia havia um monte de água barrenta do córrego. Dentro dela, o pedaço de gelo e mais 3 caixas de Coca-Cola. Quando acabassem, o rapaz colocaria outras 3 caixas no vasilhame, dando aos exaltados a oportunidade de se refrescar um pouco. Todos gostam de tomar uma bebida fresca e gostosa. Tom foi para o mato a fim de tomar um uísque de milho com Jim e Hubert Wells. Hubert sempre carregava uma jarra de licor de milho com ele, onde quer que fosse. Ele mesmo fabricava seu próprio uísque em seu alambique e conseguia viver bem vendendo tanto na câmara como na barbearia. Hubert produzia o melhor milho da zona. Will Maxey vinha correndo pela estrada. Uns 12 homens seguiam-lhe as pegadas a cutucá-lo com paus. Will começava a envelhecer. Tinha mulher e 3 filhas moças, todas casadas e com a vida assentada. Will era um bom negro que só se preocupava com os seus negócios, afastando-se da estrada quando encontrava um branco e comportando-se bem em tudo mais. Mas ninguém gostava de Will. Ganhava muito dinheiro porque capinava a terra antes de plantar o algodão. Will veio correndo pela estrada e os homens conduziram-no à clareira. Tudo estava preparado. Havia um grande monte de gravetos, um laço de corda para o seu pescoço e outro para o pé. Isso dizia tudo. Havia também 2 ou 3 latas de gasolina. O menino de Doc Cromer estava fazendo negócio com suas Coca-Colas. Apenas 5 ou 6 garrafas das 3 primeiras caixas sobravam na bacia. Preparava-se para colocar outras caixas e proporcionar aos valentões a oportunidade de se refrescar. Todos gostam de um prazer de quando em quando. O rapaz de Cromer teria provavelmente de voltar à cidade para trazer mais caixas, e naquele dia a multidão não era tão grande, mas o calor obriga a beber para permanecer refrescado. Havia apenas 150 pessoas naquele dia. Não houvera tempo suficiente para que se soubesse do ocorrido. Tom teria perdido o espetáculo, não fosse por Jim tê-lo procurado e contado o caso enquanto dormia no cepo. Will Maxey não tomou Coca-Cola. Will não gastava seu dinheiro em coisas como essa. E era isso que tinha de errado. Era bom demais para ser negro. Não bebia uísque de milho nem o fabricava. Não carregava faca nem navalha. Descobria-se ao encontrar um homem branco e vivia com sua própria esposa. Agora, porém, eles o haviam agarrado. Para o inferno com aquele negro metido a gente! Tinham-no onde não poderia mais tirar o capim do algodão antes de prepará-lo. Tinham-no amarrado a uma árvore, a um sweet gum, na clareira do córrego, com uma laçada ao redor do pescoço e outra no pé.
Sim, senhor. Tinham pegado Will Maxi, aquele cão sarnento. Não tiraria mais o capim de algodão antes de prepará-lo. Tom sentia-se bem. Rupert deu-lhe mais outro gole na mata. Rupert era um tipo correto. Sabia fazer um bom uísque de milho. Era por isso que Tom gostava dele e Rupert, aos sábados à noite, sempre levava para a esposa um bom pedaço de carne para o almoço de domingo. Boa carne também. Tom cortava a carne e Rupert levava para casa como um presente para a mulher. Will Maxi estava sendo defumado. Quando estava a ponto de desmaiar, crivaram-no de chumbo. Tom recuou, fez pontaria e atirou em Will com sua espingarda, tão rapidamente quanto o tempo que levou para tornar a carregá-la. Outros homens, aproximadamente uns 40, tinham também espingardas. Rechearam-no tão bem de chumbo que seu corpo ficou pendurado pelo pescoço, onde passava a laçada de corda que o prendia. O menino de Cromer vendera tudo o que tinha. Todo o gelo e os refrigerantes tinham sido consumidos. Doc Cromer iria sentir-se feliz quando o rapaz trouxera para casa todo aquele dinheiro. Vendera 6 caixas completas a um níquel a garrafa. Se tivesse trazido mais 1 ou 2 caixas, tê-las-ia vendido com a mesma facilidade. Todo mundo gosta de Coca-Cola. Não há nada melhor para ser bebido num dia de calor, se estiver bem gelada. Em seguida, os homens se prepararam para suspender o corpo na árvore e amarrá-lo a um galho para que lá ficasse pendurado. Mas Tom e Jim não puderam esperar. Por isso, voltaram à cidade na primeira oportunidade que tiveram de obter condução. Estavam com muita pressa. Tinham se ausentado por muito tempo e eram já quase 4 horas. Muita gente vinha à cidade na tarde de sábado, a fim de comprar a carne para domingo antes que fosse adquirida lá pela gente da roça. Tom e Jim tinham de apressar-se, abrir o açougue, meter-se no trabalho cortando bistecas e descartando os ossos para a sopa com a machadinha sobre o cepo. Tom era o açougueiro. Ele sabia fazer todo o trabalho com a carne. Saía, matava a vaca e a esquartejava. Carregava então a carne para o açougue e pendurava-a nos ganchos dentro do frigorífico. Quando alguém queria comprar carne, ele retirava um dos quartos do gancho e atirava-o sobre o cepo, cortando o pedaço pedido. A gente dizia a Tom o que queria e ele dava, fosse lá o pedaço que fosse. Depois, a gente aproximava-se do balcão e pagava a Jim o que devia. Jim era o caixa e era também quem falava. Tom encarregava-se de cortar e pesar, porque a enorme barriga em forma de ovo de Jim impedia-o de trabalhar ao redor do cepo. Atrapalhava-o quando queria cortar um bife de filé. Por isso Tom fazia esse trabalho e Jim recebia o dinheiro e colocava-o na caixa sob o balcão. Tom e Jim voltaram à cidade na hora exata. Havia uma multidão parada em frente à porta, pronta para fazer suas compras semanais. E eles precisavam de carne. A gente entrava no açougue e dizia: "Alô, Tom, preciso de 2,5 libras de costeletas de porco." E Tom dizia: "Alô, já lhe arranjo isso." Enquanto a gente esperava que Tom cortasse um pedaço de carne do traseiro do boi, costumava perguntar como iam as coisas. "Tudo vai de vento em polpa," respondia ele. "Menos a minha velha, está de novo com uns arrepios de febre." Tom pesava as costeletas de porco e enrolava-as em papel.
Em seguida, a gente ia até Jim e pagava-lhe o que devia. Jim era o caixa. Sua barriga em formato de ovo era grande demais para que pudesse trabalhar ao redor do cepo. Tom se ocupava com isso e Jim recebia o dinheiro e colocava-o na caixa sob o balcão.